O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, da outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. E então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos. Quantos vieram participar da Santa Eucaristia? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém deve guardar lugar para quem ainda deve chegar na missa. Portanto, essas bolsas que estão ocupando lugares, tenham paciência, mas devem ceder lugar para quem está em pé. A bolsa não senta, a bolsa não tem bumbum. É para os cristãos sentarem nos lugares, porque na igreja ninguém reserva lugar para ninguém. E tendo o lugar disponível, podem ocupar, porque os lugares são para aqueles que chegam. Se é uma pessoa enferma, se é uma pessoa... Mesmo assim, os cadeirantes vêm com suas cadeirinhas, então podem ocupar os lugares que estejam ocupados por bolsa, porque não se pode fazer isso na igreja. Meus irmãos e irmãs, no começo do ano, a palavra de Deus quer agitar a nossa fé. E é bem oportuno que assim de fato seja. Nós nos dispomos a iniciar um tempo, e esse tempo, tendo um começo, ele também quer ter um início fervoroso. Por isso a liturgia da palavra nos fala assim, nos dá o testemunho de Jesus, que multiplicou os pães, saciou a multidão, manifestou assim o seu poder, e hoje, sobre Jesus que caminha sobre as águas, mostra a dificuldade dos discípulos em crerem, diz o motivo da falta de fé, porque o coração deles estava endurecido, mas nos apresenta Jesus em carne e osso, portanto um Jesus verdadeiro, um Jesus autêntico. E ele próprio faz questão de dizer: sou eu mesmo, não sou um fantasma. Portanto, a finalidade é de mostrar para os fiéis de hoje a dificuldade que sempre, em todas as épocas, os fiéis tiveram de acreditar. Lembremos-nos, por exemplo, do testemunho do próprio Tomé. O Tomé não é somente o símbolo do que não crê. Ele é o símbolo da dificuldade de crer. E se mostra que, desde o início, também entre os discípulos de Jesus,
não era fácil crer. Neste sentido, cremos que a fé é então um dom que Deus infunde em nossa alma, em nosso coração. Crer não é simplesmente um ato humano, mas um ato do encontro da graça de Deus com a gente. E quando a gente entende isso, então responde, como Tomé: já acredito, Senhor, mas aumenta a minha fé. O que está incluído tantas vezes na falta de fé? O medo. E isso é mostrado tanto no episódio de Jesus andando sobre as águas, ficaram assustados. Jesus lhes diz: coragem, não tenhais medo. Estão numa situação difícil porque o vento está em contrário. E a carta que estamos lendo, primeira carta de São João, nos fala em resumo o seguinte: que lá onde há o amor, não pode haver o medo, não pode haver o temor, não tem lugar para o temor. E depois diz algo interessante: lá onde está o temor, lá onde está o medo, lá está a culpa, lá está o remorso. Ou seja, onde também há falta de fé, há culpa. E a gente sabe que aonde tem o medo, tem também a culpa. Do quê? Do castigo, a culpa do revide, a culpa de se revelar, a culpa de vir à mostra, de todo mundo saber. Então o que a gente faz? Curte, não é isso? Essa culpa ali, quietinhos, calados, oprimidos, engolindo em seco. Porque se porventura a gente tenta recalcitrar, aquilo vai nos fazer ainda mais mal. Remédio para isso, o amor, diz São João, o amor. Portanto, a importância da fé na vida da gente é a importância do amor de Deus, da sua misericórdia, e do amor que nós também, uma vez recebido a misericórdia, transbordarmos também para os outros. Vejam só, meus irmãos, se vocês me dão razão. Muitas vezes a gente só quer os benefícios de Deus para a gente. É só o venha a nós. A gente quer as graças, a gente quer as curas, a gente quer as libertações, a gente quer o bem-estar, não é isso? Criou-se agora uma febre por conta daquele milionário, da cena, da loteria. Então, todo mundo fica afoito para querer aquilo para si, e pede para ganhar sozinho também, ou pelo menos com mais alguém. É muito dinheiro. A gente só quer os benefícios para a gente. Mas muitas vezes nos esquecemos que a contrapartida de receber é de dar. Queremos a misericórdia: Senhor, tem piedade, Senhor, perdoa os meus pecados. E muitas vezes o nosso coração está duro, aqui como Jesus diz mesmo, o coração deles estava endurecido. Está difícil para o perdão, não dá com facilidade o perdão, até mesmo uma ajuda material que a gente possa oferecer, não faz, fica com pena, fica com as mãos fechadas. Mão fechada recebe ordens do coração, o coração também está fechado. Enfim, só queremos os benefícios da fé para nós. E não pode ser. Tudo aquilo que você faz de positivo, de alguma forma, retorna para você. Exemplo mais simples: se a gente não joga lixo na cidade, a cidade fica mais limpa, fica mais saudável, todos nós vamos gostar mais e vamos até gozar de mais saúde. Esse é o exemplo clássico.
Agora, se a gente joga lixo na rua, entope os bueiros, tudo aquilo se entope, transborda, enche as casas, e aí, conclusão, todo mundo recebeu desvantagem do mal feito. Se nós transportarmos isso para o lado espiritual da vida, é a mesma coisa. Retorna para nós todo bem realizado. Fortalecidos na fé, nós prosseguimos também em momentos difíceis, como aqui esse do barco, em que eles estavam para afundar. Então, pelas 3 da madrugada, os discípulos estavam cansados de remar, era vento contrário, tudo isso é simbolismo para nós, vento contrário, remando contra a maré, o mar não tapa peixe, não é assim que a gente também repete, dizendo, Jesus foi andando sobre as águas, queria passar, eles o viram, pensaram que era um bicho, um fantasma, começaram a gritar, ai! Mas Jesus responde, coragem, sou eu, não tenhais medo. Portanto, a vida da gente deve tornar-se, apesar das situações que possam nos afligir, e como tem, possa tornar-se o espaço onde Jesus dizer e nós ouvirmos, coragem, sou eu, não tenhais medo. Mas, como eu já disse, em contrapartida, nós também devemos nos dispor à grande missão, não digo nem do cristão, é a missão de todo homem e de toda mulher, de todo homem e mulher de boa vontade. Devemos dispor-nos ao amor, ao amor. Assim, nós então viveremos na plena confiança dos filhos e filhas de Deus, sem o temor. Um grande santo, Dom Eliseu Maria Coroli, um bispo barnabita, servo de Deus, ele dizia, é preferível que a gente peque no excesso do amor, do que a gente pecar na falta de amor. Ou seja, redobrar o sentido, a atenção, o cuidado, a expressão do amor. Ah, mas ninguém entende, ah, mas abusam, ah, mas... Dizia o santo, é melhor pecar por excesso do que pela falta do amor. Porque o amor é mais condizente com o ser cristão do que a falta deste. A falta do amor no cristão é escandalosa. E, ademais, não terá matéria suficiente para o julgamento. Nós iremos ser reprovados. Pois conforme São João da Cruz, repetido por Santa Teresinha de Jesus, ao fim da nossa jornada seremos julgados, seremos avaliados em base ao amor. Vamos, meus irmãos e irmãs, no início deste ano novo, reafirmando propósitos de vida nova, propor-nos ao amor. Esta é a nossa vocação. Vamos fazer um instante de silêncio, assim que cada um possa introduzir um pouco disso no seu coração e fazer bem a sua prática de vida.